Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que nós temos de adorar o Teu nome, bendizer o Teu nome, saber que somos perdoados pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz e por aquilo que o Senhor realizou por nós nessa cruz. Ó Deus, muito obrigado. Fala aos nossos corações nessa noite, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós estamos estudando a série chamada Jesus Real, muito mais do que um influenciador. E hoje nós vamos responder mais uma das nossas perguntas que nós temos feitos, né? Desde o começo da nossa série. Nós passamos já por algumas perguntas importantes. Semana que vem vamos recapitular essas perguntas para a gente não perder o fio da história. Mas hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre o que Jesus realizou na cruz. O que Jesus realizou naquela cruz, né? Uma pergunta, o que afinal de contas Jesus foi fazer naquela cruz, né? Talvez para você, e aqui é uma das minhas preocupações enquanto pastor e líder de uma comunidade cristã. Porque tradicionalmente nós temos essa resposta na ponta da nossa língua, né? Nós respondemos isso que Jesus foi fazer ali na cruz, né? Foi morrer naquela cruz pelos nossos pecados, né? Você provavelmente vai responder dessa forma. E eu estou dizendo que isso não é errado, né? Isso teologicamente e ortodoxamente, né? Na teologia ortodoxa, você está dentro dos parâmetros bíblicos aceitáveis. Então, por favor, fique tranquilo com a sua resposta de bate-pronto. Mas a pergunta que eu quero levantar para vocês é se isso não se tornou algo tão banal na nossa vida, né? Sabe quando você acha que aquilo que ele fez naquela cruz não teve esforço nenhum? Aquilo que ele fez naquela cruz por ser Deus encarnado, Jesus, o Deus encarnado, né? Nós já estudamos isso nessa série, né? Jesus, todo-poderoso, aquele que tem todo o poder criacional, né? Segundo as Sagradas Escrituras, nas suas mãos. Ele foi naquela cruz e como Deus encarnado, foi mais um ritual que ele tinha que cumprir, religioso, né? Algo determinado pelo Deus soberano, ou pelo Deus Pai. Quando a gente cai nesse marasmo teológico, né? Quando a gente cai nessa mesmice teológica, existe um perigo aqui. O perigo da gente minimizar aquilo que Jesus fez na cruz por nós. O perigo da gente olhar para o sacrifício de Jesus e a gente não entender a profundidade e a dor que Jesus Cristo suportou por nós naquela cruz. O perigo da gente não pautar a nossa vida pelo sacrifício dele na cruz e nós vivermos uma religiosidade vazia ou uma religiosidade mecânica, né? Muito mais afastada do Evangelho do que imersa dentro do Evangelho da graça nos apresentado por todos os evangelistas. Por exemplo, o nascimento de Jesus é narrado apenas por 2 dos 4 evangelistas. Mas a cruz, morte e ressurreição de Jesus, está narrado em todos os evangelhos. João, a partir do capítulo 12, ele vai começar a tratar da cruz de Jesus. Jesus, a partir do capítulo 12, no Evangelho de João, ele começa a caminhar para a cruz e do desfecho da sua história. Ou seja, mais de 1/3 daquele evangelho tem a ver com o quê? Com a cruz. Com a cruz. Alguns evangelhos nem narram direito o nascimento de Jesus. No Evangelho de Marcos nem narra o nascimento de Jesus. Quando você lê o Evangelho de Marcos, você não vê Jesus nascendo. Jesus, ele começa fazendo milagres. Jesus aparece na história assim como se não fosse do nada, né? Ele entra na história. Perceba então que a cruz é um ato central na espiritualidade cristã. A cruz, ela está em todos os evangelhos. A cruz, ela está no proto-evangelho em Gênesis capítulo 3. A cruz, ela está personificada em outros textos do Antigo Testamento.
A cruz vai estar marcada em todas as cartas, seja as cartas do apóstolo Paulo ou as cartas pastorais. E a cruz, ela vai ser um sinal de triunfo no Apocalipse de Jesus. Então a cruz, ela é o centro da história da humanidade. A nossa história, ela se divide, geralmente a gente diz isso, né? Entre antes e depois de Cristo, né? Annus Dominis, né? Ou antes desse Annus Dominis, né? Então, a questão não é essa. A questão teológica é que a história da humanidade está dividida antes e depois do evento morte e ressurreição de Cristo Jesus. Mas antes da gente entrar no que Jesus realizou naquela cruz por nós, eu gostaria de antecipar alguma coisa, mas antes devemos definir o valor da cruz na espiritualidade cristã. E para definir o valor da cruz na espiritualidade cristã, eu vou pedir ajuda aqui para um teólogo, o Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, que ele tem uma definição que, sinceramente, eu acho uma das melhores definições de como um discípulo de Jesus deveria se pautar pela cruz de Cristo, deveria se viver pela cruz e pelo evangelho da cruz de Jesus. Então, dá licença e deixa eu ler com vocês essa citação do livro O Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer. Ele diz o seguinte: a cruz não é a tragédia nem infortúnio. A cruz não é tragédia nem infortúnio, é o sofrimento resultante da união com Cristo. A cruz não é sofrimento casual, mas sofrimento necessário. A cruz não é sofrimento relacionado à existência humana, mas sofrimento próprio da existência cristã. A cruz não é, em essência, apenas sofrimento, mas sofrimento e rejeição entenda no sentido mais rigoroso, isto é, rejeição por causa de Jesus Cristo, e não por qualquer outro tipo de atitude ou confissão. Um cristianismo que não vinha mais levando a sério o discipulado, que transformara o evangelho no consolo da graça barata, e que já não conseguia diferenciar a existência cristã da existência mundana, inevitavelmente entenderia a cruz como tragédia diária, como angústia e o medo da vida natural. Esqueceu-se de que a cruz significa sempre rejeição, e que a humilhação da paixão de Cristo é inerente à cruz. Bonhoeffer continua: a característica básica do sofrimento da cruz, isso é, ser rejeitado, desprezado, abandonado pelos seres humanos no sofrimento, como tantas vezes se lastima o salmista, não é mais compreendida pelo cristianismo, que não sabe diferenciar a existência mundana da existência cristã. A cruz é a compaixão com Cristo, é o sofrer com Cristo. Somente aquele que está unido com Cristo, tal como se dá no discipulado, está de fato sob a cruz. Não sei se percebeu, na época de Bonhoeffer não existia o evangelho da autoajuda, mas existia o evangelho da graça barata, que é praticamente a mesma coisa, né? E ele vai dizer no meio do seu texto, né, que esse evangelho do consolo, da graça barata, corrompeu o evangelho genuíno de Cristo Jesus. Minimizou o evangelho e minimizou, por consequência, o poder restaurador da cruz de Jesus. Então, diante desses efeitos que a nossa cultura tem imprimido sobre a narrativa bíblica, nós não temos conseguido experimentar uma redenção genuína dentro da nossa espiritualidade. Porque na nossa época pós-moderna, o que prevalece são narrativas. E se narrativas prevalecem, muitas vezes a narrativa bíblica está sendo descartada e minimizada por uma narrativa muito mais humanista e positivista
do que a narrativa dos próprios evangelhos. Você já percebeu que como os evangelhos, eles são altamente eles não são politicamente corretos. Já percebeu como os evangelhos convidam a você e a nós aqui, comunidade de discípulos de Jesus, a darmos respostas que muitas vezes não são consideradas politicamente corretas, dentro do espectro da sociedade pós-moderna? Você já percebeu que o Evangelho, ao você ler a Bíblia, e eu não estou falando você ouvir um pregador, ou ouvir a minha opinião, ou a minha interpretação das Escrituras. Eu estou convidando você a ler as Escrituras, a ler os Evangelhos, a ler o Antigo Testamento. E quando você lê essa maravilhosa narrativa redentiva de Deus, sobre a história da humanidade e a paixão que Deus tem pela humanidade, o amor que Deus derrama sobre a humanidade, com os seus princípios, você vai perceber que a narrativa da história bíblica é altamente conspiradora contra a narrativa da nossa cultura pós-moderna. A questão aqui, que é a questão que o Bonhoeffer enfrenta, é qual narrativa você abraça, qual narrativa você incorpora, qual narrativa você vive de segunda a sábado, não no domingo, não nesse momento de adoração, não diante dos cânticos que nós cantamos e adoramos o Senhor. Este momento deveria ser um momento de êxtase, de celebração por tudo aquilo que você fez durante a sua semana, em missão para o reino de Deus. Diante disso, meus irmãos, eu convido você a ler comigo o texto de 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 20, que diz o seguinte: pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Perceba, grifado, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplos para que seguissem os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. Verso 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Bom, olhando as realizações da obra da cruz, na perspectiva desse texto, eu gostaria de mostrar para vocês duas perspectivas da cruz a partir desse texto. Primeiro, a perspectiva da salvação, a perspectiva soteriológica da cruz de Jesus. E segundo, a perspectiva da missão. Nesse texto que nós lemos, existem essas duas perspectivas. Eu gostaria de trabalhar hoje essas duas perspectivas para você entender a profundidade da obra que Jesus realizou na cruz em seu favor. Perceba, na perspectiva da salvação, Jesus tornou-se maldição em nosso lugar. Olha o que o texto que nós acabamos de ler, ele diz no verso 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. E talvez nós aqui, cristãos do século 21, quando nós lemos esse texto, muitas vezes ele não faz sentido para a gente. Ou, dentro da nossa religiosidade tacanha, manca, pequena, ele perdeu a sua profundidade.
Mas eu gostaria de lembrar a vocês o texto de Deuteronômio, capítulo 22, que trata sobre o tema madeiro. E perceba o que diz Deuteronômio 22, a partir do verso 22. Diz o seguinte: se alguém houver pecado passível de pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurasse em um madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que foi pendurado no madeiro é maldito de Deus. Aquele que foi pendurado no madeiro é maldito de Deus. A crucificação, ela foi inventada pelos persas cerca de 500 anos antes de Jesus romper na história, surgir na história, nascer. E ela foi aperfeiçoada pelo Império Romano. É interessante que quando você olha a crucificação, ele era uma pena capital de morte tão pesada, mas tão pesada, que o próprio Império Romano, ele não aplicava aos cidadãos romanos. Os cidadãos romanos, como pena capital, eles recebiam a decapitação, mas não a crucificação. Joséfo, um historiador romano, um historiador judeu contratado pelo Império Romano, ele vai dizer que a crucificação é uma das penas capitais mais severas e mais terríveis e cruéis da sua época. As mulheres, quando recebiam a pena da crucificação, elas eram crucificadas de costas para o público, porque as pessoas não aguentavam ver a dor do seu sofrimento. Alguns médicos, falando sobre a crucificação, eles dizem que as pessoas crucificadas, elas tinham as suas mãos perfuradas por pregos de 15 a 14 centímetros, de 12 a 15 centímetros. Esses pregos perfuravam as suas mãos. Eles se colocavam naquela posição de crucificado, e o seu peito e o peso do seu corpo era jogado para frente, e isso fazia com que o seu tórax fosse comprimido e o ar se tornasse escasso. A pessoa, ela não morria pelo fato de estar crucificada. A pessoa morria pelo martírio que ela sofria ao estar crucificada. Ela perdia o ar. Ela entrava em choque. Porque ao mesmo tempo que ela estava sendo crucificada, haviam pregos nos seus pulsos e nos seus pés. Você tinha sangue, suor, lágrimas e choque, por causa do calor muitas vezes. Os crucificados jogavam o seu corpo para frente, porque não aguentavam o sofrimento. Dizem os estudiosos, ou os comentaristas. Quando o texto diz que aquele que é colocado do madeiro, ele é amaldiçoado, ou recebeu a maldição de Deus, ou é maldito de Deus, porque aquele que aquele que está pendurado no madeiro é amaldiçoado, é a tradução da NVI, a tradução que vocês estão vendo é a da Revista Atualizada. Esse que recebe a maldição, recebe-se um sofrimento que é sobre-humano. Então, quando o texto bíblico nos ensina que Jesus se tornou maldição por nós, é o que o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 3, no verso 13. Perceba, Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Ele tornou-se maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Já percebeu isso? O quão grande é o sofrimento de Cristo Jesus?
Antes de Jesus ser pendurado naquele madeiro, a Bíblia nos relata que ele recebeu alguns flagelos. Entre eles, as chicotadas. Os chicotes do Império Romano, eles tinham 3 pontas. Nessas pontas, eles amarravam ou pregos, ou pedaços de ossos, ou bolinhas de metal. Eu não sei você, mas você receber 40 chicotadas de um instrumento com 3 pontas de couro, aonde nas suas pontas você tem bolas de metal, ossos e pregos, isso criaria o quê nas suas costas? Jesus se tornou maldição por você. Mas muitas vezes, quando nós olhamos as imagens da cruz, nós vemos muitas vezes imagens imponentes, imagens que beiram a caricaturas daquilo que realmente aquela cruz foi. Aquela cruz foi. Eu confesso para vocês que eu fui tentado hoje a colocar cenas do filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Mas eu falei assim, eu não vou fazer as pessoas passarem mal, porque as cenas são fortes. As cenas são cruéis. Mas aquelas cenas retratam realmente o que Jesus passou por mim e por você. Mas elas são desconfortáveis, porque nós temos uma dificuldade com o sofrimento. Agora perceba, aquilo que era para ser seu, aquela maldição que era para ser sua, Jesus ele entra na história e toma para si. É isso que Jesus faz na cruz do Calvário. Isso se revela quando Jesus vai dizer, no final, em Marcos capítulo 15, a partir do verso 34, ele diz, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, 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 lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Esse é o auge daquele que sofreu toda a maldição por nós. A cruz de Jesus, naquele momento, ele se sente o quê? Abandonado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Talvez você já tenha passado por isso, e talvez você tenha uma memória afetiva sobre isso que eu vou te perguntar. Você já foi abandonado por alguém? Traído? Humilhado? Rejeitado? Qual foi, eu quero que você busque agora na sua memória afetiva, qual foi o seu sentimento ao você se sentir humilhado, ao você se sentir abandonado, ao você sentir a dor da traição, a angústia de não pertencer a lugar algum? Sabe por quê? Porque quando Jesus ele diz, meu Deus, por que me abandonaste? Ele está dizendo, eu não pertenço mais a lugar algum. Porque ele pertencia à Trindade. E nesse momento ele está só, ele não está mais com a Trindade. Você está percebendo o tamanho da obra de Cristo de Jesus por você naquela cruz? Você não pode, meus irmãos, nós não podemos minimizar aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz. Isso deveria criar no seu coração um tamanho constrangimento, porque ele não precisava passar por isso. Mas ele faz isso, como diz em João capítulo 12, ele dá a vida dele por amor, ele entrega, essa era a missão dele, ele vai dizer, essa é a minha hora, é isso que eu vim fazer na história. Essa é a grande consumação de todas as coisas, é por isso que o Pai me enviou.
Mas em outro capítulo do Evangelho de João, ele diz: eu dou a minha vida de forma voluntária, ninguém tira de mim, sou eu que estou dando em favor de vocês. Ele dá em favor. Ninguém tirou a vida dele, não foi o Império Romano, não foi César, não foi o demônio, não. Ele deu, ele veio e se entregou. Foi um ato voluntário de amor. Então, quando a teologia sistemática diz para nós que Jesus se tornou maldição por nós, ele está falando que em certo momento da história, Jesus não pertencia a lugar algum. Ainda, quando a gente vê esse movimento de salvação da cruz, Jesus tornou-se a nossa propiciação. Eu sei, talvez essa palavra seja um pouco complicada para a gente repetir ela 3 vezes aqui, né? Mas essa é uma palavra que sumiu até mesmo das traduções bíblicas modernas. E daí o pessoal que gosta aí da revista atualizada, da corrigida, revista infiel, essa propiciação vai estar lá. Mas talvez na versão que eu mais uso, que é a NVI, ela não vai estar, mas ela tem uma nota de rodapé, tá? Então fique tranquilo. Mas é muito importante a gente ter na nossa mente, no nosso coração, que na morte de Cristo Jesus, ele se torna a nossa propiciação. Mas deixa eu mostrar para você o porquê, ou o que significa propiciação, porque talvez você não esteja acostumado com esse linguajar teológico. Bom, ele está em Levíticos capítulo 16. É aí que a gente vai ver o que significa a propiciação. Olha só o que diz o texto a partir do verso 8. E perceba, isso aqui está falando do dia da expiação. Ou seja, era o dia mais importante do ano do povo judeu. Era quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para expiar os pecados de todo o povo judeu. E isso era uma grande festa no povo judeu. Então perceba o que está acontecendo aqui a partir do verso de número 8. Lançará sorte sobre os 2 bodes. Percebam, são 2 bodes. Um para o Senhor e outro para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá como oferta pelo pecado. Ou seja, esse é o bode que ia ser sacrificado e o seu sangue seria aspergido pelo altar e em cima da Arca da Aliança. Mas o bode sobre o qual que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então o primeiro bode, aquele que morre e o sangue é lançado sobre o altar, é o bode da propiciação. O segundo bode é o bode da expiação. Agora perceba uma coisa, você que está há muito tempo dentro da comunidade evangélica. Muitas vezes nós falamos somente da expiação e esquecemos da propiciação. E isso é um erro. E isso torna a sua teologia, a sua visão a respeito da cruz, uma visão mínima. Porque o sacrifício, o evento sacrificial, o dia da expiação, era um evento só. E esse dia da expiação, ele é mais tarde, no Novo Testamento, representado pelo quê? Pela cruz de Cristo Jesus. Pela cruz de Cristo Jesus. Então perceba o seguinte, o bode da propiciação, a propiciação se refere à ira de Deus. É a obra de Cristo nos salvando da ira de Deus, absorvendo-a em sua própria pessoa como nosso substituto. Então, a obra da propiciação, ou o bode da propiciação, ele tem a ver com o quê? Com a ira de Deus. Já o bode da expiação significa basicamente remoção. E a expiação tem a ver com lançar fora ou lançar no abismo do esquecimento os nossos pecados.
Então perceba uma coisa. Existem dois eventos importantes na cruz. Um que se refere à morte sanguinária e o outro que se refere ao esquecimento. Perceba. Jesus, então, ele diz o seguinte. Perceba o que significa a propiciação. O dicionário moderno dirá que propiciar significa apaziguar ou aplacar. E eu não gosto dessa definição. Por quê? Porque apaziguar ou aplacar significa que você fez uma negociada ali com Deus, né? Ah, eu vou apaziguar aqui a ira do Senhor, então eu faço aqui algumas coisas boas. Não, parece uma troca. Eu faço algo bom e eu então apazigo, né? Uma outra possibilidade seria aquele que desvia sua ira, levando embora o pecado. Mas desviar a ira também não é uma definição correta do termo propiciação. Porque desviar a ira seria como você desviar-se dos golpes, né? Então, um boxeador, né, numa luta, ele desvia dos golpes, ou ele desvia da fúria do seu adversário. Então perceba, não é uma alusão exata. A alusão que eu gostaria de mostrar para vocês, a palavra que capta vigorosamente a essência da obra, da propiciação de Jesus, é esgotamento ou esgotado. Jesus, ele esgotou a ira de Deus. Jesus, ele sugou, é como se ele tivesse sugado a ira de Jesus. Jesus esgotou a ira de Deus, ele não foi apenas desviada e impedida de nos alcançar, ela foi esgotada. Jesus levou sobre si o peso total e absoluto dessa ira. A ira de Deus contra o pecado foi desencadeada por toda a fúria de Deus sobre o seu Filho amado. E ele absorveu toda essa ira. Então perceba, ele esgotou, ele sugou. Não existe então mais o quê? A ira. Porque Jesus fez isso na cruz. Então, por isso que nós lemos Isaías 53, a partir do verso 4, como uma obra cristológica. Olha só, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus. Castigados por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e as suas feridas somos curados. Perceberam? Olha só, castigo, esmagado, transpassado, tudo isso é a fúria da ira de Deus pelo nosso pecado. Agora entenda uma coisa, que muitas vezes na nossa teologia pós-moderna do coach amigo, do coach que fala bem da humanidade, escapa a realidade e a dor que o Deus sofreu a respeito do nosso pecado em Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 3 existe uma cisão daquela cisão que não deveria existir. Em Gênesis capítulo 3 existe um rompimento, e esse rompimento cria um vazio existencial em toda a humanidade. E esse vazio existencial em toda a humanidade, ele é preenchido com o quê? Com idolatrias, com falsos deuses, com falsos amores. Porque o nosso verdadeiro amor em Cristo Jesus, ou em Deus naquele momento da história, foi tirado, arrancado, pela opção que a humanidade fez. A humanidade fez uma opção de viver distante de Deus. E isso feriu o coração de Deus. Deus ficou indignado com a sua criação. Eu sou pai. Talvez você não seja, mas quem é pai vai me entender.
Eu amo muito e eu falo muito dos meus filhos, vocês sabem disso, né? E quem conhece eu também mais de perto aqui na comunidade, quem caminha um pouco mais comigo, sabe a respeito disso. E uma das coisas que me deixa furioso na vida é quando um filho meu, que eu amo com tanto carinho, um filho que é osso dos meus ossos, né, carne da minha carne, tem o meu DNA, né, apesar de ter o meu DNA pecaminoso, e faz parte disso, né, mas quando um filho, que é criação minha, me desobedece, você fica furioso? Esses dias, eu falei para o Arthur, eu não sei o que falei para ele, na verdade não me lembro o que eu falei para ele. Eu falei para ele, põe a sua roupa para ir ao colégio, porque ele estava tendo aula presencial semana que passou. Né? Ele estava tendo aula presencial, eu falei, Arthur, vai, escova o seu dente, acabado de almoçar, estuda no período da tarde. Eu falei, Arthur, vai, escova o seu dente e coloca o seu uniforme. Ele virou e fez assim. Meu filho tem 7 anos. Aquilo me tomou de uma fúria. Eu falei assim, Arthur, não faça isso. Você não sabe com quem você está mexendo. Mas agora eu fico pensando o seguinte, eu amo meu filho. Eu corrigi meu filho, não com violência, mas eu corrigi meu filho. A correção que eu dei ao meu filho foi por amor. Mas ao mesmo tempo que eu sinto amor e corrijo o meu filho por amor, eu senti o quê? Uma fúria pelo pecado dele, pela desobediência dele, pela falta de respeito, de consideração. Porque afinal de contas, ele existe porque eu existo. Agora imagine o Deus Todo-Poderoso, com toda a sua criação, nós existimos porque Ele existe. Você acha que Deus não ficaria furioso com o nosso pecado? Com a nossa falta de consideração? Com o nosso virar de costas para Ele a todo momento? E sabe como Deus resolve isso? Deus envia Jesus, o seu único filho, o seu filho amado, para morrer em nosso lugar, para ser obediente, como Adão e toda a humanidade não foi. Deus fez isso por você. Deus usou Jesus como propiciação no seu lugar. Porque quem merecia o castigo que nos traz a paz era você. Mas ainda, na perspectiva da salvação, Jesus tornou-se nossa expiação. Bom, enquanto o objetivo da propiciação é a ira de Deus, o objetivo da expiação é o pecado que deve ser retirado da presença de Deus. E quando Arão pegava o bode da expiação, Arão então punha a mão sobre a cabeça do bode e confessava todos os pecados do povo. E confessava todos os pecados do povo em cima daquele bode, orando e pedindo a graça de Deus e jogando sobre a cabeça daquele bode todos os pecados do povo. Daí esse bode, ele pegava e era lançado no deserto para se perder e morrer. Porque todos os pecados que estavam sobre aquele bode iam para o abismo do esquecimento. E o povo então poderia viver sem culpa. A expiação, ela tem referência a essa realidade. Porque a culpa pelos nossos pecados vai corroer a nós. Existe um livro muito interessante chamado Culpa e Graça, do Paul Tournier. Se você não leu, você deveria ler. Porque a culpa é uma das coisas que nos impedem, é uma dos sentimentos que nos impedem de crescer, de entender, de amar. A culpa nos aprisiona. E a graça de Deus, essa graça expiatória de Cristo Jesus, tem poder de nos libertar.
Você muitas vezes é aprisionado pela culpa, por algo que você fez na história. E você não consegue se livrar daquilo. Já percebeu como a culpa paralisa a nossa vida? Como a culpa não permite que nós possamos dar recomeços, novos passos. E é isso que Jesus está fazendo em nós, na história, naquela cruz, na expiação dos nossos pecados, porque toda a nossa culpa foi para Ele. E olha só o que Hebreus vai dizer. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre o que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos a Deus, para que sirvamos ao Deus vivo. Olha o que o texto diz. O sangue de Cristo, que foi oferecido de maneira imaculada, Ele não cometeu pecado algum. Não nos purificará, não trará a nossa, não tornará a nossa consciência uma consciência lavada pelo sangue e restaurada, renovada. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que em Cristo Jesus todas as coisas se tornam novas, são refeitas. Porque em Cristo Jesus as misericórdias do Senhor são renovadas. Porque em Cristo Jesus existe recomeço. Porque todo o nosso pecado foi colocado sobre Ele. Por fim, meus irmãos, se existe a perspectiva da salvação, existe a perspectiva da missão. E perceba uma coisa, segundo o texto que nós lemos de 1 Pedro, Jesus tornou-se o nosso exemplo de missão. Olha o que o texto diz, verso 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Essa ideia de chamado, ou chamados, é a palavra grega para kalel, ou kalel. E essa palavra kalel, ela tem no seu bojo chamado pelo nome. Perceba, não é um simples chamado, não é uma simples convocação, mas Deus em Cristo Jesus, chama você de maneira pessoal. Chama você pelo seu nome, porque tem várias formas de você ser chamado, mas quando você é chamado pelo seu nome, isso tem um outro significado. Sabe por quê? Porque a pessoalidade traz para nós sentido de vida. Você não é um número, você não é uma cifra, você não é um estranho, mas quando alguém te chama pelo nome, significa que você pertence àquele lugar. Não é verdade? Quando você chega em algum lugar e alguém te conhece pelo nome, o sentimento que você tem é de pertencimento. O sentimento que você tem é o sentimento de que alguém reconhece você por aquilo que você é, não por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é como ser humano. Então Jesus, Ele chama você, através do seu sacrifício, pelo seu nome. Você é alguém. Alguém para o reino de Deus. Dessa forma, a morte de Jesus na cruz é o local onde o amor pode ser mais claramente visto em toda a criação. E é por esse amor que sou chamado pelo meu nome. Pelo meu nome. A segunda parte do texto, que está grifada, deixe-lhes exemplos para que sigam os meus passos. Eu faço a ligação com o texto de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 34, que diz o seguinte: então, ele chamou a multidão
e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A lógica do Evangelho é que para você ganhar, você precisa primeiro perder. Jesus te chama pelo nome, então você pertence a um lugar e, consequentemente, você pertence ao dono daquele lugar, ao dono daquele reino. E para ganhar nesse momento, você precisa abrir mão. Perceba uma coisa: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se o quê? Negue-se a si mesmo. Diga não. Não é a palavra com maior poder libertador da nossa sociedade. Por quê? Porque na nossa cultura pós-moderna, o sim, as pessoas dizem que o sim é libertador, mas o sim não é libertador. O sim aprisiona você aos seus vícios, aprisiona você às idiosincrasias da sua alma. Para lembrar um pregador daqui. Perceba essa realidade. Perceba essa realidade. Você aprender a dizer não, não, te liberta. Jesus está dizendo: aprenda a dizer não a você. Negue-se a você. Essa lógica aqui está expressa quando você estuda de maneira séria o Sermão do Monte. Quando Jesus ensina aos seus discípulos a perdoar, quando Jesus ensina aos seus discípulos a orar por aqueles que perseguem, quando Jesus ensina os seus discípulos a virar o rosto para aqueles que ofendem ou batem em seu rosto, quando Jesus ensina aos seus discípulos a caminhar a segunda milha, quando Jesus ensina os seus discípulos a generosidade, diga não a você mesmo. Essa é a ética do reino de Deus. Jesus, em um momento de tensão, no Evangelho de João, ele ora: Pai, se possível, passa esse cálice de mim. Perceba uma coisa e seja honesto. Qual era a vontade humana de Cristo Jesus? Era não beber do cálice. Mas graças a Deus, a oração de Jesus, ela não termina: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Que seja feito o quê? A sua vontade. Porque o que importa, Pai, não é a minha vontade, não é aquilo que eu quero, mas são os teus planos, é o teu reino, é aquilo que o Senhor planejou na eternidade. Versículo 36, e a gente caminha para o último slide. Pois, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe o que mais me assusta, meus irmãos? É que nós estamos ensinando os nossos filhos e os nossos netos a ganhar o mundo e a perder a alma. Não é verdade? Na nossa sociedade, o importante é você ganhar o mundo. Mas o que te importa a sua alma? Essa é a lógica que nós vivemos.
A nossa sociedade de classe média, o importante é você fazer uma boa faculdade, é você ter uma boa formação, é você falar uma língua estrangeira, é você viajar uma vez por ano para fora do país. Na sociedade de classe média, isso é ganhar o mundo. Mas a pergunta é, ganhar o mundo adianta o quê? Ganhar somente o mundo te leva aonde? Porque pensa comigo, quanto tempo você tem? Responda agora para mim. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem de vida? Fale para mim. Você sabe me dizer? Você tem coragem de me dizer que você tem X anos de vida? Quanto tempo você tem? Perceba, diante da nossa própria vida, daquilo que nós chamamos nossa vida, nós não temos poder sobre ela. O que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Na sua existência, pensando em tempo, em cronos, aonde você vai passar a maior parte do seu tempo na sua existência? A Bíblia me ensina que a maior parte da minha existência eu vou passar na eternidade. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe por que Jesus sofreu naquela cruz por você? Porque ele tinha a convicção, como o Deus encarnado, mas como homem, porque existem essas duas realidades, era muito melhor ele cumprir a vontade do Pai do que ter uma existência, como diz Salomão, de 30, 40, 50 anos, e você vai perceber que tudo isso é o quê? Vaidade. Vaidade. Para você refletir e praticar. Você compreende que a realização de Jesus na cruz nos convida a morrer para o pecado, morrer para o orgulho, morrer para o conforto, morrer para tudo aquilo que não glorifica somente a Deus como o centro da nossa afeição e a fonte da nossa alegria? Se você, depois de tudo isso que nós conversamos nessa noite, você compreende que Jesus, ele é a fonte das suas afeições e a fonte da sua alegria, nós chegamos juntos no lugar certo. E eu gostaria de convidar você a orar. Mas talvez isso ainda não aconteceu na sua vida. Talvez não aconteceu, talvez você ainda não teve essa experiência. Você está ganhando o mundo, mas está perdendo a sua alma. Eu quero convidar você a se dobrar diante desse Deus maravilhoso, que realizou uma obra de salvação por você na cruz. Vamos orar? Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Busque a presença do Senhor.